Descansando, jogado num sofá, aleluias, porque a nossa carne, ela luta pelas coisas que são daqui, aleluias, mas nós temos que renovar o nosso espírito todos os dias, aleluias, estarmos prontos e preparados para tudo aquilo que nos está proposto a passarmos aqui nessa terra. Hebreus capítulo 12 e no versículo 1 em diante. Eu também agradecer o convite do pastor pela confiança, aleluia, que Deus continue abençoando a sua vida, e agradecer a todos os irmãos que presentes nessa noite, aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, amém? Amém. E diz assim a palavra do nosso Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha,
deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que a nós está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar, sempre glorificando o nome do nosso Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Amados, aqui nós podemos ver o escritor aos Hebreus. Como o pastor já disse outro dia, não tem o seu nome aqui gravado, ele não se identificou, mas nós sabemos que essa carta ela foi escrita diretamente ao povo hebreu, aleluias, num tempo em que o povo se converteu a Cristo, começaram a aceitar a Jesus, e de repente, aleluias, por causa da perseguição, por causa da dificuldade de servir a Cristo, como nós sabemos, nos dias de hoje também não é fácil, mas naquele tempo a igreja vinha sido perseguida, alguns vinham sendo mortos por causa do nome de Cristo, aleluias, e muitos do povo que tinham se convertido a Cristo, aleluias, com todas essas lutas, com todas as dificuldades, com toda a aflição, a tribulação que vinham passando, muitos começaram a olhar para trás, aleluias, muitos queriam voltar à sua velha caminhada, aleluias, abandonando Cristo, abandonando a sua fé, muitos queriam voltar ao judaísmo, aleluias. E o autor dessa carta, ele escreve incentivando o povo a não abandonar a sua fé. Aleluia! Ele escreve que Cristo Jesus, ele está acima dos anjos, ele está acima dos profetas, ele está acima dos sacrifícios de animais. Aleluia! Então ele é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor. Aleluia! E que não devemos abandonar jamais a nossa fé em Cristo. Aleluia! Mas esta carta, ela também pode se aplicar nos dias de hoje. Aleluia! Porque muitos novos convertidos, até mesmo irmãos, já que estão assim, bem escriturados na palavra, mas às vezes, irmãos, a tribulação deste mundo, porque vivemos dias pesados, difícil de se viver o Evangelho, aleluia, porque muitos se convertem ao Evangelho achando de vida fácil, porque muitos se convertem ao Evangelho ouvindo umas pregaçãozinhas, aonde muitos não mostram, aleluia, o amargo que tem para se viver no Evangelho. Aleluia. Muitos querem mostrar o doce, aleluia, mas a palavra de Deus, irmãos, ela toda hora diz, e Jesus o próprio diz, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, você vencerá, aleluias. Querido, a nossa carreira, a nossa caminhada na fé, muitas das vezes ela é comparada como maratonista. Só que a minha e a tua caminhada, ela se começa na nossa conversão a Cristo. Quando nós se convertemos a Cristo, aleluias, então nós nascemos de novo, aleluias, e podemos, aleluias, sofrer, mas sabendo que na frente nós teremos algo de valor para nossas vidas, algo que não se corrompe, que está guardado no céu por Cristo Jesus, aleluias. Nós podemos ver no livro de João, capítulo 3, quando Nicodemos, ele reconhece que Jesus, ele é enviado de Deus. Ele chega para Jesus e diz, eu sei que tu é enviado de Deus, porque as coisas que tu faz, ninguém faz sem que Deus esteja com ele. Aleluia, mas só que Deus, ele diz, não basta só você achar que eu sou. Aleluia, se você quer mesmo ver o reino de Deus,
Primeiro você tem que nascer. Aleluia. Primeiro um novo nascimento. Não adianta nós dizer que aceitamos Jesus se a nossa prática velha ela não vinha morrer. Aleluia. Quando descemos as águas, é para a morte do velho homem, para o ressurgimento do novo homem na tua vida. Aleluia. Quero ler uma passagem de Colossenses, capítulo 3 e versículo 8, que vai falar muito a respeito daquilo que devemos abandonar para seguir essa caminhada. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 8. Aleluia. Sabemos, irmãos, que seguir a Cristo, servir ao Evangelho, não é fácil. Nós vamos ter dificuldades, vamos encontrar lutas. Aleluia. Mas se nós deixarmos todo o peso desnecessário, se nós desviarmos do pecado, nós temos garantia de vitória, porque nós não nascemos para sermos fracassados perdedores. Aleluia. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de um novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Irmãos, sabemos que muitas das vezes o que atrapalha a nossa caminhada, as coisas que nós fazemos muitas das vezes, irmão, ela acaba parando até mesmo a igreja inteira. Aleluia. Quando o povo, aleluia, ele sai do Egito, a caminhada estava indo tudo bem. Aleluia. Até que Miriam e Arão se levantaram contra o seu líder. Aleluia, Moisés. A Bíblia vai dizer que eles se levantaram porque Deus só falava por através de Moisés. Aleluia. Ali no capítulo 15, aleluia, ali ele vai dizer para que Moisés tire fora Miriam fora do arraial, para que ela fique ali, porque como ela criticou o seu líder, um homem que Deus disse que era manso, não tinha homem manso como Moisés, ela criticou, ela acabou pagando com os seus pecados em forma de lepra. Mas como Moisés orou para que Deus não o matasse, Deus falou para ele tirar fora da tenda, aleluia, fora do povo, aleluia, e deixar lá por 7 dias. Mas esses 7 dias em que ela ficou lá, o povo também ficou estacionado no deserto. O povo não podia marchar por causa de uma pessoa. Aleluia. Muitas das vezes nós temos consequência, aleluia, as consequências dos nossos erros, porque nós queremos criticar a nossa liderança, aleluia, nós não queremos aceitar aquilo que está para nós fazermos, que o pastor quer ensinar, aleluia, nós queremos fazer da nossa vontade. Paulo diz, quando ele aceitou a Cristo Jesus, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós nos submetemos à palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é ela que nos guia para a nossa caminhada. Aleluia. Se queremos ter vitória, se queremos ter sucesso na nossa caminhada, o manual está aqui. Aleluia, a palavra está aqui. O firmamento do cristão está aqui. Aleluia. Não podemos dar um passo sem que estamos examinando a palavra de Deus. Aleluia. E aquele povo, eles queriam voltar para a velha prática. Às vezes, irmãos, nós queremos tanto voltar para trás, porque é tão pesado servir a Cristo. As pessoas olham para nós, muitas das vezes, com um olhar de desprezo, olham para nós como os loucos, porque se reunimos aqui, porque nós não saímos da nossa casa para ir festejar com eles. E esse é um mês, irmãos, que vai ter muita festança mundana,
e que muitos crentes vão estar lá. Aleluias. E aí, quando chega a consequência, quando a mão de Deus, porque nós temos que entender, irmãos, muitas das vezes nós não queremos admitir que as lutas que nós estamos passando, mas é o diabo. Muitas das vezes não é o diabo, é o próprio Deus querendo nos colocar no caminho de novo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós somos falhos, todos os dias nós pecamos, aleluia, mas que examinamos a palavra do Senhor e nos corrigimos. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. É maravilhoso, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus, ele apresenta dois caminhos, ele apresenta duas portas. Aleluia. Ele diz que a porta larga, muitos entrarão por elas. Mas por que, irmãos? Porque é uma porta fácil. Ali você pode levar sua bagagem, ali você entra com o que você tem, você não precisa deixar nada para o lado de fora. Você entra, aleluias, basta. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas são elevadas, motivadas, dizendo que se nós dermos tal coisa na igreja, somos salvos. Mas não tem mais pecado, porque agora o nosso pecado foi levado, Jesus levou sobre ele. Aleluia. Mas se não tivesse pecado, nós não precisaríamos de um advogado. Aleluia. Jesus está como nosso advogado. Por enquanto, irmãos. Mas naquele dia ele será o nosso juiz. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a graça, aquela que Deus nos concede, aquela que Deus permitiu que Jesus Cristo morresse naquela cruz, para que eu e você obtesse também dessa graça. Às vezes nós abusamos demais com a graça. O abuso da graça, irmãos, ele acaba que, às vezes, tirando nós do caminho do Senhor. Aleluia. Não podemos abusar da graça, porque Deus, ele está lá pronto para nos perdoar. Mas só que nós viemos aqui, tomamos a Santa Ceia, e agora nós temos 30 dias. Não, mas eu vou fazer de novo, porque daqui 30 dias eu tomo a Santa Ceia e eu estou limpo de novo. E às vezes acabamos de nos examinar na hora da Santa Ceia. Por isso que tem muitos cristãos desistindo da sua caminhada. Tem muitos cristãos que vêm aqui na frente, levantam a mão, aceitam Jesus, mas nunca mais voltam na igreja. Porque eles acham que a caminhada é tão fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil. É fácil para quem vive enganado. Como Jesus disse, acautelai dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são devoradores. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a palavra, com as pregações de incentivo, que enche o nosso ego, que não faz nós se arrependermos, irmãos. Muitas das vezes nós estamos assim. Aleluia! Nós estacionamos na caminhada. Nós não queremos enxergar o nosso erro, não queremos nos despojar das coisas velhas, para que Deus habite em nós. Aleluia! Somos fracos, mas Jesus é a nossa força. Graças a Deus. O Espírito Santo está aqui para que nós pudermos nos renovar todos os dias com Deus. Ele quer ter uma intimidade com nós. Aleluia. Mas muitas das vezes os nossos pecados afastam o olhar de Deus. As mãos de Deus, como diz o profeta Isaías, elas estão sempre seguindo o ouvido de Deus. Mas o pecado do crente afasta Deus de nós. Aleluia. Por isso que vivemos debaixo de disciplinas. Por isso que somos disciplinados, irmãos. Somos ensinados numa disciplina. Mas que Deus é esse que chama o povo lá do mundo, mas não disciplina? Que pai é esse que não disciplina os filhos? Como diz a própria palavra. Aleluia. Somos disciplinados porque temos que viver uma vida de santidade. Como é Jesus. Aquele que nos chamou é santo. É pesada a cruz muitas das vezes, mas se nós cortarmos pedaços da cruz, vai chegar um momento em que vamos precisar da cruz. Glória! Outro dia eu estava vendo um vídeo e ele me chama muita atenção. Bastante gente com uma cruz grande, iam chorando pelo caminho,
arrastando aquela cruz. Aí um deles começou a cortar os pedaços daquela cruz. Cortou um pedaço aqui, outro lá, outro aqui. Aí de repente chegaram num penhasco aonde a medida é exata. A cruz daqueles que estavam arrastando, que levaram a sua cruz, era a medida exata para passar aquele penhasco. Aí chega aquele que tinha cortado toda a cruz, colocou ali, faltou um pedaço. Não tem, irmãos, não tem como eu andar pelo caminho largo e querer entrar pela porta estreita. Aleluia. Não tem como eu andar pela porta estreita e entrar pela a porta larga. Não tem como, irmãos. Ou nós estamos em Deus, ou estamos no mundo. E como já diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. E se nós não estamos com Deus, estamos com Ele. Estamos perdidos. A salvação, irmãos, ela depende do nosso esforço. Jesus, lá em Lucas 13:24, ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. Aleluia. Vai do nosso esforço. Nós temos que se esforçar todos os dias. As lutas vêm, as dificuldades vêm. Às vezes dá vontade de parar. Hoje ainda estava conversando com o irmão, o diácono, e ele me disse: irmão, preparemos um mês inteiro para o encontro de casais. Nós oramos todos os dias. Este mês inteiro eu estou preparando este encontro. Mas hoje, que é o dia, me deu um desânimo tão grande, uma vontade de parar e de não ir mais. E ele olhou para mim e disse: o que é isso, irmãos? Se nós oramos, imagina essas pessoas que não oram mais, pastor. Imagina essas pessoas que não buscam a Deus, que não buscam a presença de Deus, irmãos. Elas desanimam, elas param. Porque para ajudar é muitos poucos. É muito pouco que chega para você e diz para você perseverar na caminhada. É muitos poucos que dizem para você: é doído, é difícil, mas você tem que continuar, porque não há outro caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o mesmo Jesus que disse que teríamos aflição neste mundo. É o mesmo Jesus que disse para mim e disse para você que Ele venceu, e você e eu podemos vencer também. O autor escreve de uma nuvem de testemunho. Ele escreve uma galeria da fé ali. Nós temos, irmãos, muitos irmãos do Antigo Testamento que correram essa carreira. Aleluia. Que caminharam nessa corrida. Aleluia. E muitos venceram. E agora eles estão lá, olhando para mim, olhando para vocês, e não parem. Perseverem. Ah, mas Deus me prometeu tal coisa, e até hoje eu não recebi, por isso eu vou parar. A Bíblia diz que nem todos os que Deus prometeu receberam a promessa. Muitos deles morreram sem receber a promessa. Então toma cuidado quando dizem: você não morre sem que a promessa se cumpra. A Bíblia diz que muitos morreram e não se cumpriu a promessa que Deus tinha feito. Mas talvez a promessa não era para se cumprir na vida deles. Aleluia. Aleluia. A nossa meta é uma cidade celestial. A nossa meta é uma coroa incorruptível, irmãos. Nós corremos aqui essa carreira, não disputando um com o outro, mas um carregando a tristeza. Porque a Bíblia diz: o mais forte suportando o mais fraco, um ajudando o outro, não é para um deixar o outro para trás. É Deus, aleluia. E esse autor, ele olha para aquele povo cansado que estava desistindo, e ele diz: eu não posso ficar parado olhando meus irmãos desistirem, olhando meus irmãos voltarem para trás da velha prática. Eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus manda, escreve, mostra para eles que voltar para trás não vai adiantar de nada.
Voltar para o mundo da onde nós saímos, irmão. Olha onde você estava e onde você está hoje. Olha a situação que você vivia antigamente e olha a situação que você está hoje. Com Cristo está difícil, com Deus está difícil. Imagina essas pessoas que estão no mundo depressiva. Imagina essas pessoas que estão lá dentro de um quarto procurando tirar a sua própria vida porque não tem um consolador para ele. Mas eu e você temos um consolador. Deus, aleluia. Deus, ele não deixou nós desamparados quando levou Jesus. Quando Jesus ele foi, ele disse: eu vou para o meu Pai, eu enviarei outro consolador. Aleluia. E nós temos esse consolador conosco, irmãos. Nós temos esse consolador. É Ele que não deixa eu parar. Eu já quis muitas das vezes parar. Mas nós temos compromisso, irmãos. Nós temos compromisso com Deus. As almas estão em pó, estão aflitas. Aleluia. E elas olham para mim e para você, e mesmo em dificuldade, irmãos, mesmo vindo se arrastando para a igreja, mesmo que a carne não queira, mas o Espírito está lá dentro dizendo: eu preciso ir. Eu preciso me renovar com o meu Criador. Você tem que saber que o que tem dentro de você, esse corpo que nós temos, tem algo lá dentro que pertence a Deus. E Ele vai requerer de mim e de você. Voltar atrás não é uma opção para o crente. Quem coloca a mão na arada não é digno de olhar para trás. Aleluia. Vamos, irmãos, trabalharmos juntos para que alcançamos a vitória. Jesus, ele diz lá em Apocalipse, aleluia. Deus, aleluia. Olha o que diz em Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas dessas coisas que há de padecer. E eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É isso, irmãos, que nós buscamos em Deus. Não estamos aqui para nos amostrar, não estamos aqui para um ser melhor do que o outro. Aleluia. Mas nós estamos aqui, irmãos, por essa busca dessa coroa, a qual Jesus Cristo ele prometeu para mim e para você. Ele prometeu essa coroa a quem vencer. Dar-te-ei a coroa da vida, se perseverar até o fim. Nós crescemos sabendo que não é fácil. Para muitos está sendo apresentado o Evangelho fácil. A palavra de Deus está sendo distorcida. E as pessoas estão indo nesta onda. Por quê, irmãos? Porque a palavra pregada lá, ela condiz com a minha convivência. Porque eu vivo pela carne. E se a palavra, ela enche o meu ego, ela faz eu ficar grande, aleluia, e esquecer que eu devo me humilhar a Deus, para que Deus exalte. A pregação, irmãos, do Evangelho, ela não tem moleza para a crente que quer morar no céu. Aleluia. A Bíblia em parte nenhuma, ela passa mel na boca do crente. Aleluia, Jesus. A gente vê muitas das vezes as pessoas pregando só um evangelhozinho, que dá uma passadinha de mão nas costas aqui, passa a mão na cabeça de outro ali, e a pessoa fica estacionada sempre no mesmo lugar. Ela nunca sai do lugar. Eu digo por mim mesmo, irmãos, que muitas das vezes nós estávamos dentro da igreja, irmão, era tão alegre para nós quando nós ouvia que Deus estava nos abençoando.
Ah, mas Deus te abençoa, Deus tem coisa grande para a tua vida, mas nunca recebemos. Por quê, irmãos? Porque estamos sempre estacionados no velho homem, nunca mudamos de vida. Aí Jesus disse: se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Aí como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou sair do velho homem e deixar Deus trabalhar na minha vida, se a pregação ela não me confronta? Se a pregação ela me deixa como se eu fosse um semideus? Aleluia. Porque é assim que muitas pessoas se sentem. Ah, mas o pecado, ele foi pregado na cruz com Jesus Cristo. Não, tem muita gente que está dizendo por aí, pastor, que não tem mais pecado. Tem muita gente que está dizendo que não tem mais pecado. Aí eu faço uma pergunta: se o pecado acabou ali na cruz com Jesus Cristo, por que continuamos morrendo? O salário do pecado é a morte. Se Cristo já morreu e o pecado foi banido do mundo, por que continuamos ainda morrendo? Por que já não podemos mais viver eternamente, como era proposto lá no Jardim do Éden? Quando Deus fez o homem puro, limpo, inocente, a sua imagem e a sua semelhança, sem pecado algum. Porque continuamos morrendo, irmãos. Aleluia. Mas as pessoas estão sendo ensinadas muito diferente. Eu fico feliz, irmãos. Eu fico feliz quando o pastor ele pega e vai pregar a respeito de ensinamento para o cristão. Porque a igreja ela precisa aprender um padrão de vida. A igreja ela tem que entender a separação, a santidade do crente, a separação do crente do mundo. Está faltando isso nas igrejas. É por isso que o mundo evangélico está bagunçado. É por isso que o mundo evangélico vem sendo criticado de diversas maneiras. Por muitas coisas está sendo criticado. Glória a Deus. Porque não se ensina mais. O mundo, você olhar, se tiver uma multidão ali, pode estar misturado de crente, de muitas igrejas aí, irmãos. Você não sabe quem é quem. Você tem que gritar no passo do Senhor ali, quem responder é crente. Porque você não consegue diferenciar mais as pessoas do mundo. Ah, mas o mundo ele vai se evoluindo. Temos que evoluir junto com você, temos que evoluir, mas não precisamos nos misturar com ele. Aleluia. O sal da terra, a luz do mundo, é o crente. Como é que a luz vai brilhar se está no mesmo patamar do mundo, se está no mesmo ritmo do mundo? Aleluia. Devemos caminhar, irmãos, com perseverança, buscando a Cristo, ouvindo os ensinamentos do nosso pastor. Aleluia. Levando em consideração, irmãos, que o pastor também sofre. Levando em consideração que muitas das vezes o nosso pastor, como ele disse, se entristece. Quantas vezes ele falou que quantas vezes chegar aqui e ficar triste, porque prepara uma palavra lá na igreja, na casa para ensinar, e chega aqui e não tem ninguém, irmãos. Só que, aleluias, Deus não se importa com quantidade. Deus não está nem aí com quantidade de gente. Nós não devemos se preocupar com multidões. Agora, uma coisa nós devemos se preocupar, é com a qualidade do que vamos ofertar a Deus. Aleluia. Porque Deus ele não é qualquer um. Deus ele não é um ser humano pecador, que podemos fazer algo ali de qualquer jeito e ele pode se agradar. Deus ele quer o perfeito de nós. Aleluia. Assim como ele deu Cristo para ser perfeito na cruz. Gratidão, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós poderíamos muito bem, irmãos. Jesus poderia muito bem, aleluia, em forma de um ser humano, sendo tentado pelo diabo no deserto, quando o diabo mostra o mundo inteiro para ele, dizendo: tudo isso é meu, se você me adorar, eu posso te dar tudo isso aqui. Você imaginou o que seria de nós se a carne de Jesus Cristo tivesse fraquejado? Mas só que Jesus,
Ele vivia para Deus, assim como ele estava em Deus, Deus estava nele. Aleluia. Ele olha para Satanás e diz: não, somente a Deus adorarás. E as reuniões, hoje em dia, irmãos, as reuniões de crente, irmãos, em vez de muitos se reúnem ali, em vez de ensinar o povo, incentivar o povo numa caminhada reta para o céu, se reúnem ali para adorar o próprio homem. Culto feito em adoração à própria criatura. Estão deixando de lado o nosso Criador. Aleluia. É como Paulo disse, muitas das vezes se reúne não para o melhor, mas para o pior. Aleluia. Mas ainda tem um povo, irmãos, ainda tem um povo aí que luta pela sua salvação. Ele luta para levar a igreja à frente. Ele luta para povoar o céu e esvaziar o inferno. Porque muitos, irmãos, vão chegar lá no céu e vão bater na porta. Aí Jesus vai dizer para eles: eu não conheço vocês. Ah, mas nós pregamos, mas eu não conheço, eu não sei quem são vocês. De que povo vocês vieram? Da onde são vocês? Aqui, irmãos, é o lugar onde nós buscamos santidade a Deus. O ensinamento que o pastor nos traz não é só para que nós façamos para satisfazer a Ele. Não, é porque Ele tem que prestar conta de uma igreja. Meu Deus, aleluia. O próprio Hebreus, ele escreve, irmãos, que nós devemos submeter o nosso pastor, porque é ele que deve apresentar as nossas almas a Deus. E ele há de dar conta daquilo que Deus colocou na mão dele. Então, irmãos, vamos viver uma vida de santidade, olhar para Jesus, porque não teve quem sofresse mais do que Jesus neste mundo. Jesus, ele foi cuspido em seu rosto. A Bíblia diz que lá em Isaías 53, ali a melhor mensagem, a profecia que mais descreveu Jesus Cristo estava ali em Isaías 53. Ali condiz tudo o que Jesus passou. O sofrimento, aleluia. Ali vai dizer que era um homem de dor, um homem experimentado no trabalho, que sofreu agonia, sofreu tribulações, passou por aflições. Aí ele vai dizer que ele sofreu tudo isso como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca para reclamar. Aqueles que maltratavam a ele orava a Deus, irmãos, para que Deus o perdoasse ali na cruz, porque não sabia o que fazer. Paulo, ele vai dizer, Paulo também, irmãos, Paulo, ele chega a dizer que sofreu um resto do sofrimento de Cristo. Paulo, ele sofre tanto, irmãos, tudo para que não se glorie com aquilo que Deus tinha dado a ele. E ele diz: Deus colocou um espinho na minha carne. Aí quando ele ora para Deus tirar, aí Deus diz para ele: não, só a minha graça te basta. O resto, você vira, suporta. Porque assim como você, como fariseu, como soldado perseguia a minha igreja, agora você vai sofrer as consequências. Para demonstrar, levando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, mas sofrendo. Então, o nosso sofrimento, muitas das vezes, é permissão de Deus na nossa vida, consequência dos nossos atos. Aleluia. Mas mesmo assim, irmãos, o autor diz: não desfaleçamos na fé. Não cansamos nessa caminhada. A corrida é longa. Tem dificuldade. Devemos deixar alguma coisa. O alimento que nós nos alimentamos, que vai definir se nós chegamos até o final. Glória a Deus, aleluia. Porque quando um atleta ele vai correr, ele tem que se deixar muitas coisas, irmãos.
Dependendo do alimento que ele come, vai causar peso a ele. Dependendo, irmãos, o alimento vai causar peso a ele. É mesmo assim é o crente. Dependendo do evangelho que você está ouvindo, vai depender se você chega lá, irmãos. Porque se não te mostrarem que você vai sofrer, se não te mostrarem que vai ser dura a caminhada, se você aceitar Jesus pelo fato de que Jesus vai te levar aqui, vai te dar tudo na mão de mão beijada, aleluia, que tudo vai cair do céu e que você não vai sofrer, aleluia. Se você perseverar com este pensamento, irmãos, quando chegar as lutas, quando chegar a dificuldade, aleluia, você não vai conseguir. Aleluia. Então, é razoável que a pregação do Evangelho ela nos mostre os dois lados. Deus está conosco. Ali Pedro 5:7 ele vai dizer: e lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Ele está cuidando de cada um de nós, irmãos. Cada um de nós está na mão de Deus. Cuidado por ele, porque somos vaso escolhido por Deus para fazer a sua obra. Mas a dificuldade vai vir, e ela vem em peso nos dias que vivemos, irmãos. A dificuldade de ser crente, fiel a Deus, de ser um cristão, melhor dizendo, é muito difícil. Porque viver no meio do mundo desse, vendo as coisas a qual está acontecendo e vendo o que nos oferece por aí, irmãos, a nossa carne, às vezes ela quer sufocar o espírito. Aleluia. Às vezes a carne ela quer almeja tanta coisa, sufoca o espírito. E se nós não tiver firmado, alicerçado na palavra de Deus, nós vamos cair. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 4, versículo 10. João capítulo 4, quando Jesus ele vai lá para a cidade, que ele sai da Galileia, ali que os judeus estão perseguindo ele. Ele vai e passa na cidade de Samaria ali, em Sicar. Quando ele se assenta no poço, ele chega ali e fica se assentado porque ele já estava cansado da caminhada. Ele estava cansado, como ser humano, ele estava cansado daquela viagem. Aleluia. Ele se assenta ali e os discípulos vão até a cidade comprar alimento. Aí de repente chega uma mulher, uma samaritana. Aí Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Aí aquela mulher diz: mas você é judeu? Nem deveríamos estar conversando. Aleluia. Nem deveríamos nós estar conversando. Aleluia. Aí Jesus olha para ela e ela diz para Jesus: eu sendo uma mulher samaritana, nós nem poderíamos estar dialogando. Mas só que Jesus ele não olha para esse tipo de coisa, irmãos. Aleluia! Jesus ele não veio para esse tipo de coisas. Jesus ele veio para uma coisa maior para as nossas vidas. Jesus ele diz: dai-me de beber. Aí a mulher fica olhando para ele e diz todas essas coisas. Olha o interessante do nosso alimento. Olha a importância do que nós estamos, da água que nós estamos tomando, da onde vem a fonte que nós estamos bebendo, irmãos. Jesus ele diz: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas aí Jesus mais à frente no capítulo 13 ele disse para a mulher: qualquer que beber desta água, qualquer, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia, Jesus. O alimento ele prediz com a nossa caminhada. Cuidado com a fonte de onde você bebe a água. Devemos tomar cuidado com a fonte que nós bebemos a nossa água. Devemos tomar cuidado com o nosso alimento.
tem alimento que vai te trazer peso. Tem alimento que vai te trazer peso. E esse peso é desnecessário para a nossa caminhada. Aleluia. Esse peso é desnecessário, irmãos. Que possamos seguir a nossa caminhada rumo a Jerusalém, olhando para Cristo Jesus. Olhando para o seu sofrimento. Porque ele diz, pelo gozo, e outras traduções é pela alegria que ele estava ali proposta, irmãos. Ele suportou a cruz. E depois de tudo isso, dele ter suportado todas as aflições, sendo batido no rosto, sendo açoitado por mim e por você, porque era eu e você que deveríamos estar lá. Mas ele quis se colocar no nosso lugar, para que eu e você não desfalecesse no caminho, para que eu e você olhasse para ele e dissesse, não, mas se ele sofreu tanto por mim, vamos fazer valer a pena o sofrimento de Cristo na cruz. Porque se ele não morre, ele não abria a oportunidade para que eu e você herdasse a salvação. Foi através da sua morte, através do seu sofrimento, pela rejeição do seu povo, que eu e você hoje temos essa oportunidade. Que possamos continuar essa caminhada, essa perseverança em Cristo Jesus. Olhando para Ele, irmãos. Aleluia! Olhando para Ele como nossa inspiração. A inspiração de Cristo Jesus. Porque Ele sofreu agonia. Ele sofreu. Lá no Getsemane, Ele orando, chorando, sofrendo. Ele sofreu tanto, Ele foi tão agoniado que o seu suor transformou em gota de sangue, irmão. Tudo isso Ele passou pensando em mim e você. Tudo isso Ele suportou para que eu e você olhasse para Ele e dissesse, se Ele conseguiu, nós conseguiremos também. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar a minha vida, que possamos, irmãos, permanecer firme na caminhada, firme, e que possamos levar esse Evangelho, que esse Evangelho não fique entre quatro paredes, e que esse Evangelho não fique somente para mim e para você, mas que possamos transmitir ele para outras pessoas, irmãos. Aleluia. Para aquelas pessoas que estão aprisionadas no seu próprio eu, no seu próprio ser. Aquelas pessoas que estão aflitas por aí, depressiva, que não encontram mais uma saída, que não tem uma luz que ilumine o seu caminho. Que nós possamos fazer esta luz, que é Cristo, chegar até essas pessoas. Através do nosso testemunho de vida, através do nosso comportamento perante o mundo, que eles possam aceitar esse Jesus, que eu e você um dia aceitamos, e que nós cremos que Ele nos dará a coroa da vida, se assim perseverarmos até o fim. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi isso essa palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Não quero ir além, aleluias, porque muitas das vezes quando nós queremos transmitir aquilo que Deus não quer, aleluias, às vezes vem consequência desagradável para nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus.